Olá, pessoal do Seminário Teológico Ebenezer, olá, alunos. Estou nesses dias de reclusão, nesses dias de estarmos fechados por causa da Covid-19. Eu estava recolhendo alguns textos bíblicos que falam justamente de pessoas que ficaram um tempo reclusas e separadas do convívio dos outros. E eu pensei no caso justamente do apóstolo João. No Apocalipse ele diz lá, no capítulo 1, no versículo 9, eu, João, companheiro, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim voz forte como trombeta, dizendo, aí vai, e começa a revelação do livro de Apocalipse. Mas o que eu estou trazendo para a gente pensar aqui? João está preso. Você não está preso, mas um pouco quase, né? Tem que limitar os movimentos, tem que evitar contato, tem que usar criativamente o tempo no pouco espaço que você tem. João foi, pelo que nós entendemos, se estamos analisando corretamente a história, João foi retirado de Éfeso e levado para Patmos, que era uma ilha-prisão. Ele estava lá, como ele diz, por causa de Jesus, por causa do testemunho de Jesus. Então, a perseguição do Império Romano, que já estava ocorrendo na época, talvez tivesse levado João para aquela condição. E João, naquela condição, vamos dizer, de preso, de impedido de fazer coisas solto, o que aconteceu? Ele estava lá num dia do Senhor, num domingo, e teve uma revelação. Agora, essa coisa da revelação, evidentemente, é a forma como Deus comunicou a ele as coisas. Exatamente como essa revelação acontece, o Apocalipse não diz. Vai dizendo que ele vai se achando em espírito, né? Mas essa definição, o que é estar em espírito? Aí tem várias leituras, mas o que eu acho importante para nós no momento não é exatamente como que aconteceu a coisa com ele, mas essa ambientação que permitiu essa revelação. Ou seja, João estava fora daquele convívio normal da sociedade, e então ele pôde ver coisas que Deus revelou a ele. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui. Talvez foi por causa de estar fora de Éfeso, fora daquela confusão toda, que ele viu não só o Cordeiro Salvador, mas a besta inimiga de Deus. Ele viu o bem e o mal. Ele pôde discernir coisas que às vezes no dia a dia a gente não presta atenção, não é? A gente não percebe. Então João teve talvez essa revelação, esse esclarecimento, lógico, veio de Deus, veio da visão, veio de Cristo realmente aparecer de alguma forma, numa visão a ele, dar a mensagem do livro. Mas é o momento da retirada, da pessoa pensar a realidade e chegar a novas conclusões. Então, nesse momento que você saiu do seu corre-corre, do seu dia a dia, e está um pouco mais parado, em vez de deixar o pensamento ir longe para coisas que às vezes não fazem muito sentido, volta para uma análise da realidade, volta para o espírito profético. Por exemplo, dê uma lida no profeta Amós. Veja como ele olhou a sociedade da época dele e fez uma análise da situação para poder pregar a palavra de Deus. Dá uma lida no profeta Abacuque, que viu o problema do mal que estava acontecendo na época dele, e depois de fazer uma análise, ele pôde pregar. Então, o retirar-se, o ter que ficar, entre aspas, numa prisão, pode ser muito esclarecedor. Pode trazer luz que no dia a dia a gente não tem. Então aproveite o momento. Convido você para esses dias de isolamento, fazer o que Paulo diz, remir o tempo, porque os dias são maus. Use esse tempo para receber de Deus esse esclarecimento, esse conhecimento, essa percepção melhor dos fatos. E aí, quando esse tempo passar, você se torna uma pessoa até que teve um bom lucro desse momento de reclusão. Fique com Deus, até mais.